você está na casa do seu pai, é que você tem liberdade para adorar Ele. Deus muito maravilhoso. Glória a Deus. Convido você, meu irmão, para abrir a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, capítulo 2. Glória a Deus. Esse Deus é muito maravilhoso. Santo e poderoso. Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Esse Deus é poderoso. Assim diz a palavra do Senhor. Ezequiel 2, versículo 6. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarça e espinho para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer que ouça ou quer que deixe de ouvir, pois são casa rebelde. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te injuras, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode repetir esse último versículo? Glória a Deus, por gentil. Glória a Deus. O que Jesus tem para te dar nessa noite, amado? É o pão que alimenta a nossa alma. É o alimento celestial. Um dos livros mais fascinantes que eu vejo na Bíblia Sagrada é Ezequiel. Meditando nessa palavra, o Senhor Deus falou poderosamente comigo e eu não pude me conter muitas vezes, a lágrima desceu no olho. Glória a Deus. Eu tenho pedido, Deus, como que eu posso transmitir a sua palavra nessa noite? Senhor, eu queria ter uma sabedoria semelhante à do pastor Lírio, a unção do pastor Lucas, a coragem dos outros demais que se encontram. Mas Deus disse assim: não, eu não vou te dar nada do que eles têm, eu vou te dar o que eu quero. Não o que falarei com a sua boca, não tu. Você vai transmitir a minha mensagem. Quem quiser ouvir, ouça. Glória a Deus. Com certeza todos que estão presentes aqui querem ouvir, porque senão estariam em casa numa hora dessa. Se estão aqui, você não vai sair de qualquer maneira. Você vai sair hoje aqui abençoado, porque Deus vai sacudir o seu coração e você vai ser honrado por isso. Ezequiel teve um momento lindo, bonito, quando a gente vê o Vale de Ossos Secos, quando a gente vê a visão dele no rio Quebar. Mas se você for aprofundar a história, for ver realmente o que ele viveu, não foi nada fácil. Ezequiel, vindo da tribo de Levi, que era uma das 12 tribos, tinha a tribo de Zebulon, Naftali, Judá, de Manassés, Efraim, Gade e as demais tribos. Vindo dessa tribo, foi uma tribo inusitada, uma tribo inesperada. Ele não tinha habilidade em combate, eles não tinham aquela inteligência que Judá tinha em guerra, mas uma coisa eles tinham: o coração sincero com Deus. Ezequiel, vindo da tribo dos levitas, eles conquistaram a Deus numa época que ninguém conseguia conquistar. Na época em que o povo estava adorando um bezerro, estava adorando outros deuses, e o Senhor Deus poderoso fala com Moisés: Moisés, grita para esse povo, para se levantar e matar todos aqueles que não querem me adorar. Moisés questiona: Deus, mas se eu fizer isso, quem vai ter coragem de matar o seu próprio irmão? Todo aquele, porque a minha glória eu não reparto com ninguém. E se você acredita, levante as mãos, dá glória a Deus. A resposta foi esperada da tribo de Benjamim, que era do caçula, e não veio. Da tribo de Rubem, que eram os mais velhos, por herança, não veio, mas veio dos levitas. E aquilo moveu o coração de Deus. Aquela tribo não tinha experiência nenhuma em guerra, com certeza seria derrotado, mas estando com Deus, meu irmão, você é vitorioso. Ele conquistou o coração de Deus. E naquele momento, houve a divisão das terras, quando chegaram à terra prometida. E o Senhor foi repartir a terra entre 12 tribos.
Ele começa a dizer: não, sua parte. Efraim, você vai pegar essa outra porção. Judá, sua porção é essa. Rubem, você vai pegar o norte. E assim ele deu para cada um. Mas aquela tribo que se dispôs a ser usada por ele, ele fala: vocês não vão ter herança nenhuma. Vocês não vão ter nenhuma parte dessa terra. Que Deus é esse que não vai dar? O povo foi fiel, foi temente. Mas ele olha: porque eu, o Deus Todo-Poderoso, Soberano e Altíssimo, serei a sua herança. O levita não podia herdar nada. Não podia ter a casa própria. A roupa que o levita usava tinha que passar do avô, do bisavô, e assim sucessivamente. Ele vinha na linhagem mais antiga, passava de pai para filho. Essa era a herança do levita. O levita não comia o que ele tinha, não. Era o que os outros davam. Sentindo o coração de dar isso aqui. Tanto que o Senhor Deus constituiu cada um deles por sacerdote. Mas também eles tinham a honra de poder entrar no santuário e adorar. Eles tinham a autonomia de chegar a qualquer momento na casa do Senhor e ele ter intimidade com ele. O levita era dividido em 4 categorias. A categoria do levita de sangue era aquele que podia chegar na casa do Senhor, passar os umbrais da porta e subir até as escadas. Não podia ultrapassar a escada, porque se ultrapassasse seria consumido, ou seria expulso do templo e proibido de entrar na casa do Senhor. A segunda classe é a classe dos levitas que são chamados levita mor. O levita mor poderia ultrapassar os umbrais, passar as escadas e chegar até o átrio. E ali ele tinha liberdade para adorar o Senhor, lindo e poderoso. Eles chegavam até a parte onde hoje vê os tocadores. Podia tocar para Deus à vontade, era o tangedor conhecido. E a terceira classe era o sacerdote. Ele podia subir, passando no braço da porta, subir as escadas, passava o átrio e chegava até os santos. E ali ele tinha intimidade suprema com Deus. Ezequiel tinha esse sonho porque o pai dele era um levita da casa do Senhor. Buzi, o nome do pai dele. O sonho dele era esse. Aos 5 anos de idade começa a estudar a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, que era chamado de Torá. Com 12 anos ele tinha que recitar 613 leis e tinha que viver elas para chegar até os santos. E só chegava aos santos após os 18 anos de idade. Ezequiel tinha 17. Faltava um ano para ele realizar o seu sonho. E o que acontece? Ele precisava ter uma intimidade maior com Deus. Quantas das vezes a gente acha que vai realizar o sonho e quando chega no último minuto, o sonho é roubado? Mas eu quero te dizer, amado, que o seu sonho não pode ser roubado, porque o seu sonho é o sonho de Deus. Não deixa de sonhar não, não deixa jovem de sonhar. Não deixa ninguém te julgar por causa da roupa que você veste, por causa do cabelo que você usa, por causa do seu jeito de andar. Que é quem transforma o Espírito Santo de Deus. Se você estiver ele vai inundar você. Você que está me ouvindo em casa também, pela internet, essa palavra é para você também. Quanto mais perto de Deus você está, mais parecido com Ele você se torna. Mas o sonho de Ezequiel não parava por aí não, irmão. Ele queria chegar à intimidade maior com Deus. Porque ao virar aquele levita que subia na escada, chegava no átrio, no santo, faltava subir mais um degrau para ele ter uma intimidade com o próprio Deus. Era um lugar reservado chamado o Santo dos Santos. E ali só entrava um entre 200 levitas na casa do Senhor. E para entrar lá não chegava de qualquer maneira não. A pessoa ao chegar no santo, ele tinha que ficar de 30 anos até os 45 para poder ser ungido a sumo sacerdote, que é a última classe. O sumo sacerdote representava o povo. O sumo sacerdote, para chegar aos santos, não podia entrar de qualquer maneira. Tinha que ungir os pés e descalço, vestir uma roupa, colocar uma estola sacerdotal ou estola do barulho, como é chamado, ou do louvor. Essa estola era diferente. Como? Ela tinha vários sinos, como se fosse
Isso aqui, ó. Onde ele andar, fazia barulho. A história do louvor. Para chegar a Deus não chega de qualquer maneira, chega louvando. Porque ele colocava ela, colocava a capa. Uma vez por ano ele podia subir ao Santo dos Santos. Se consagrava a Deus. Ele sabia que ia subir, mas não sabia se ia descer. Porque para chegar a Deus não era de qualquer maneira. Ele rodeava, cobria o seu rosto e passava. Ao chegar lá, fazia o sacrifício, invocava a Deus, descia a fumaça, que é a Shekinah. O que é a Shekinah? Ela é para filtrar a presença de Deus, irmão. Porque se Deus descer, ninguém sustentaria. Todo mundo seria consumido. Ele é uma espécie de filtro. E Deus vinha descendo assentado no seu trono, sobre as asas do querubim. E ali ele falava. Enquanto estivesse tocando os sinos, ali Deus estava presente. Quando o sino parava, o povo ficava com medo, chorava, gritava, porque sabia que Deus estava irado com ele, o sacerdote estava morto. Deus estava irado, o sacerdote estava morto. Mas quando o sino não parava, que começava a tocar, o povo gritava: vai ser um ano de prosperidade, o gado vai produzir, a plantação vai prosperar, vai ser um ano de renda boa, porque Deus é com esse povo, Deus está feliz com o povo. E o sacerdote saía, o sumo sacerdote. Às vezes nos acomodamos, mas se o nosso coração se voltar para Deus, Ele vai te dar autoridade, vai te dar autonomia, vai até a chamada como Adão e Ezequiel. Você não vai ficar aí parado no último banco, nem lá fora. Pelo contrário, você vai subindo, subindo, subindo. Você vai chegar até a escadaria, vai chegar até o átrio, vai subir ao santo. E se você tiver intimidade, vai subir até o santo dos santos. Porque é isso que Deus fala. Ezequiel tinha esse chamado, ele sabia disso. O avô dele provavelmente tinha sido profeta. O pai dele também era sacerdote. E o filho se espelha no pai. Quantas vezes a gente não se espelha em Jesus? Se espelha no cantor de rock. Difícil espelhar no homem de Deus. E ele se espelhava no seu pai. Mas o que eu tenho para te dizer, amado, é doído. A chamada não é fácil. Você tem que ter lombo para aguentar. Ezequiel, com 17 anos de idade, chega à noite, dá um beijo no pai e na mãe, beija a bênção, faz sua oração com Deus e vai dormir. No meio da noite ele acorda com gritos, mas não é grito de louvor, não era grito de júbilo, pelo contrário, era grito de agonia, era grito de gente sendo esquartejada, sendo decapitada. Ele olha pela janela e vê o povo morrendo, vê os homens sendo queimados, sendo enforcados, as grávidas sendo arrancadas, os neném da barriga sendo morto e queimado em praça pública. Já não aguentando ver aquilo, Ezequiel sai para a sua sala. Quando ele vê a cena horrível, o coração do jovem se rasga, o pai e a mãe sendo espetados na espada, o sangue correndo pelaquela sala. Ele paralisado, começa a ser espancado, começa a bater em Ezequiel, começa a chutar. Aquelas mãos dele que recebeu o Torá, que era a Bíblia Sagrada, recebe 2 algemas. Já não bastava derrubar ele no chão, amarrar os pés, aqueles pés que receberam a unção para pisar no átrio. Aquelas costas estavam recebendo muito chute, soco. Aquele jovem já angustiado ali, ó, chorando, gritando, é arrastado para fora. E a tortura não para. Ezequiel sendo amarrado, é puxado por uma cavalaria e sendo rastejado para fora da cidade. Ele olha para trás, não pode fazer o sepultamento dos pais, não pode se despedir de ninguém. Ele olha para Jerusalém e vê as portas sendo queimadas, a cidade em chamas. Todos os conhecidos dele tinham morrido, e ele é levado para uma terra estranha. E cadê Deus? Deus disse que não era a herança deles. O coração do jovem fica rasgado, o peito ardendo, é levado para uma terra desconhecida. E ele apanha, sofre, vai para uma prisão. Dão comida quando querem para ele, dão água quando querem. A escassez era grande, uma prisão suja, fétida, tinha que fazer as necessidades do lado. Amanhece o dia, antes do sol nascer, alguém arrasta Ezequiel para fora. E ele não sabe para onde vai, não arrasta pedindo licença, não, é batendo, chutando, chicote comendo nas costas. Ele é levado até o rio.
E ali naquele rio ele imagina, vou tomar uma água que eu estou com sede. Quando ele abaixa, alguém empurra ele. Ezequiel não entende aquela tortura. Ele é jogado na lama e alguém joga 2 baldes e um caniço de madeira. Coloca a argila dentro, obriga ele a colocar, enche de água, uma ponta de outra, ele sendo escravizado. Aquelas costas que receberia a escola sacerdotal, está recebendo agora chicote. Não é fácil servir Deus, né, amado? Mas a chamada queima no peito. E Deus em silêncio. O que dói mais não é a chicotada, é o silêncio de Deus. Ezequiel acha difícil aquela tortura. Ele tem que carregar aquela argila e água do rio Quebar até a cidade de Babilônia. E ali ajudar na sua arquitetura, na sua construção. Os soldados trabalhavam no meio período e eles revezavam o posto no meio outro período. Um trabalhava uma parte da manhã e outra da tarde. E o escravo não, o dia inteiro. 5 anos de tortura, 5 anos o sangue de Ezequiel sendo roubado. Isso tudo porque ele queria servir esse Deus poderoso. Não é fácil, amado. As costas dele virou palco de chicote. E diziam: cadê o seu Deus? Cadê o seu cântico? Porque ele era levita e todo levita canta e glorifica. Não fica calado, não fica com boca presa. O levita glorifica. E se você acredita, glorifica esse Deus, glorifica. E eles sendo torturados, cantam um cântico. Ele diz: como posso eu cantar um cântico de júbilo numa terra estranha? Aquela tortura estava acabando o sonho dele de ser sacerdote da casa do Senhor. Estava acabando. Agora imagina, irmão, você tem uma promessa de Deus na sua vida e ela parece que nunca vai chegar. Deus coloca o sonho no coração. Só que para isso a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque ouvir o silêncio de Deus é doído. É difícil ouvir o silêncio de Deus. Analisando a Bíblia Sagrada, eu vi também Jó. Jó foi do mesmo jeito. O silêncio de Deus doeu na vida dele. A palavra diz que o inimigo tirou tudo que ele tinha. Mas o inimigo é inteligente. Ele jogou fogo dos céus para que quando Jó olhasse, dizer que veio do céu foi Deus. E não era Deus, amado. Que a região celestial, o inimigo também habita. Mas o silêncio de Deus dói. Dói. Agora você imagina, você numa terra estranha. Ezequiel não tinha culpa do pecado dos pais, porque Deus tinha falado: se não querem me servir, eu arrancarei da terra que vocês estão, mandarei para uma terra estranha, e ali vão aprender a dar a meu que é direito, que é o louvor e a adoração. Todavia, Ezequiel não desistiu. Todavia, ele confiava. Jó foi do mesmo jeito, confiando em Deus e pedia: cadê os pecados, Senhor? Manda o meu acusador. Jó foi do mesmo jeito. A vida de Jó também não foi fácil. Começou ressecamento na pele. Depois do ressecamento veio uma mancha preta. Da mancha preta começou a vir uma pequena ferida. A ferida cresce. Nasce uma ferida dentro da outra ferida. Já não bastava isso. A cegueira no olho dele. Começa a enxergar ruim. Ele teve que sepultar 10 filhos. Imagina pegar o castigo de 10 filhos e descer a sepultura. A esperança tinha acabado. Descer a família inteira e você ficar sozinho, doente, com tumor maligno, que a Bíblia me relata isso. Daqui a pouco vem a febre óssea em Jó. A planta dos pés começa a descascar. Ele não desiste. Começa a sair pus. Já não bastava aquilo lá na pele dele. Queria bicho. Queria um monte de verme. Ele já não aguenta, não consegue ingerir comida. A água, quando desce, rasga a garganta. Jó não aguentava. Eu vou te falar, amado, você pode estar sofrendo o que for, mas Deus está contigo, sofrendo contigo. Ele está contigo. Por que ele está contigo? Porque ele fala o seguinte: eu não habito em templos feitos com mãos humanas. Isso aqui é um templo feito com mão humana. Ele não habita aqui não.
Ele habita em você, porque você é o templo dele. Você é o único ser que tem a impressão digital de Deus. Quando ele foi construir a casa dele, ele se curvou, pegou o barro e fez. Pegou dos céus, aleluia, aquela matéria metafísica e colocou dentro. E para completar, ele tirou algo bem puro de dentro dele e soprou nas suas narinas. Olha para o irmão que está do seu lado. Obedeça, irmão. Olha para o irmão que está do lado. Tem gente que está obedecendo difícil, né, mãe? Mas, irmão, você parece com meu pai. Mais algo que eu quero ouvir. Você é imagem e semelhança desse Deus, irmão. E é por isso que quando ele resolve te honrar, é diferente. Você é uma imagem e semelhança de Deus? Você é o templo dele. Mas você é um templo que pode se locomover, pode andar. Deus vai em cada um de vocês. Aonde você vai, Deus vai. Se você senta, Deus senta. Mas se você deixa Ele tomar a sua vida, meu irmão, aí Ele transparece no seu rosto. E quando Ele está contigo, aquela rua sua que está trancada, ela vai se estrancar. Aquela porta que está fechada, Ele abre. Você é um veículo de Deus. E o veículo, ele tem que se locomover a qualquer custo. Ele vai ter que andar. E quando ele anda, meu irmão, ele pega uma BR dessa aí, o diabo que sai da frente, que ele atropela e passa por cima. É por isso que ele tem tanta fúria contigo. Pois Ezequiel e Jó não foi diferente. Jó sofrendo, não aguentava mais. Lembrando dos filhos que ele pegou um por um no colo, alimentou, ensinou a primeira palavra, o primeiro passo, e o coração dele doendo. Ezequiel do mesmo jeito, teve cuidado dos pais, chorava também ali, naquela terra estranha, lembrando quando estava na casa do pai, da mãe. Imagina, você nunca mais vai ver aquela pessoa, você viu sendo morto. Jó também viu os 10 filhos sendo sepultados. Não é fácil, não é fácil. Tudo isso é para a glória de Deus. Jó sofrendo, ele olha aquela situação toda e clama a Deus, não é respondido. É acusado por pecar contra Deus, mas ele não tinha pecado. As pernas dele já não tinham força de sustentar em pé. Ele fala assim, ó, desde que eu tentava me levantar e as crianças riam de mim. Eu me tenho como um estranho na minha terra. Sou estranho aos olhos da minha mãe. Meus irmãos se afastaram. Eu peço ao meu servo, faz pouco caso de mim. As minhas servas não me conhecem mais. Se tem alguma coisa, eu suplico por mim mesmo. Me levanto e vou. Já não aguento beber água, porque os meus lábios estão ressecados. Só escapei com os dentes. E ele sem força para levantar. Problema na urina, no bexiga. Ele não aguentava, o coração dele estava doendo. Ele desiste da vida, mas ele não se mata, porque quem se mata, infelizmente, perde a salvação. Mesmo em meio às dores ali, ele estava buscando. E a mulher do lado, amaldiçoa seu Deus e morre, amaldiçoa e morre. Larga logo ele, larga esse Deus. Irmão, quantas vezes vão pedir para você largar Deus? Larga de ser crente, deixa de ser besta, deixa para ser crente quando for mais velho. Os filhos de Jó não imaginavam que ia partir tão cedo. É assim a oportunidade, a gente não sabe o tempo da vida. E sempre vai ter alguém do teu lado, buzinando no ouvido para você desistir do teu chamado, porque o teu chamado é grande. O seu chamado é tão grande, irmão, que quando você sai na rua, seu nome vai ficar sendo falado e você não percebe. Não mal falado, falado como homem e mulher de Deus. A unção é tão grande que a cada lugar que você for pisar, os demônios vão correndo, vão fugindo, porque você tem revestimento nos seus pés, a sapatilha de fogo de Deus. Deus é poderoso e lindo. A chamada de Deus é grande, amado. Ezequiel era também.
hoje eu estaria falando dele, 4.000 anos depois. Porque ele acreditou em Deus. Por isso que o nome dele foi escrito na Bíblia Sagrada. O seu nome também está escrito, mas é no livro da vida. Não desiste não, irmão, da chamada. Quando você pensa em desistir ali, ó, ele Clarice, mais um pouco, você vai conseguir. Desse jeito, irmão. Eu trabalho numa empresa onde as pessoas mexem com feitiçaria. E eles contam o testemunho deles lá, e eu também já presenciei algumas coisas, que o inimigo faz coisas grandes, nosso Deus faz maiores. E a gente não debate questão de religião, Deus, porque quem trabalha é o Espírito Santo. Não adianta eu convencer do pecado, quem convence é Deus. É difícil. A gente sabe que o inimigo tem poder, mas o teu Deus, irmão, ele tem todo o poder. Você pode ter certeza disso. Ele te deu esse poder, essa autoridade. Jó estava ali desistindo da vida, sofrendo, não aguentava mais a calúnia, não aguentava a difamação dele. Imagina só, ele tentava se levantar e não conseguia, tentava dormir e não podia se cobrir, porque as feridas dele estavam saindo, o cabelo dele já tinha caído todo. Resumindo, era um morto-vivo, uma carcaça humana. Cadê Deus, o silêncio de Deus? Mesmo em meio às lutas, tempestade, o coração dele angustiado, dores nos ossos, na pele, no crânio, já sofrendo, deitado, sem poder conversar, com falta de força no pulmão. Ele enche o pulmão de ar, sentindo pontadas agudas. Pega aquele caco de telha, tirando aqueles bichos da pele, olha para os céus e fala para o inferno inteiro ouvir: eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará em meu favor. Ele reconheceu que Deus é com ele. Quando ele pensa direito, ele olha e percebe que Deus não havia abandonado ele. Quando ele olha, ele entende, ele fala: Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se você acredita, amado, levanta, dá um salto, dá glória a Deus, amado, dá glória a Deus. Ezequiel, no rio Quebar, fazendo aquela trajetória de 5 anos. Ele não entende porque Deus não quer falar com ele. Deus olha lá do alto céu e fala: Ezequiel, põe de pé e eu falarei contigo. Eu fiquei perdido porque a Bíblia fala que ele já estava em pé, carregando. Senhor, como é isso? O homem está em pé, o Senhor pede para ele ficar em pé para o Senhor falar. Ele estava em pé, o corpo físico precisava do espírito de pé. Você precisa se pôr de pé para Deus falar contigo. E o pôr em pé de Deus é o contrário. Ele está em pé, para ele ficar em pé mesmo tem que descer. E aí ele fica de pé no espírito e fala com o espírito. E Deus já não bastava isso, para cumprir na vida dele, fala: você não vai ser apenas aquele levita que vai ficar na escada. Você não é aquele levita que vai subir até o árbitro. Ezequiel, você também não vai ser aquele levita que sobe até o Santos. Você também não vai ser aquele que sobe até o Santo dos Santos. Você vai ser aquele que sobe à minha presença. Tu não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Aí você me pergunta: irmão, qual a diferença entre o sacerdote e o profeta?
O sacerdote, ele escuta o povo falar e transmite a mensagem para Deus. E o profeta escuta o próprio Deus e fala com o povo. E ele fala que vai te abençoar. Eu profetizo a vitória sobre a tua vida nessa noite. Se você quer estar na porta, levanta a mão, rasga a garganta, dá um grito de glória. O chamado é esse, profeta. O profeta tem intimidade com o próprio Deus. A intimidade com Deus é isso que o profeta tem. E é isso que Deus faz na tua vida, irmão. Que é o que Ele vai fazer. O chamado queima. O preço é alto também. Quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais os homens vão se afastando de nós. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais as coisas materiais vão ficando longe, mais difícil vai ficando. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o milagre vai chegando na sua vida. Ezequiel chegou um certo momento da vida e que ninguém acreditava mais no chamado dele. Mas aí é a hora do milagre acontecer. O milagre da visão que ele vai fazer com sua vida. Que milagre foi esse? Chegou um certo momento que ele fala: filho do homem, vê esses ossos? Passa no vale de ossos secos. E ali ele fala que rodeou aquele exército e disse que os ossos estavam sequíssimos, não tinha vida. Aqueles ossos representavam uma igreja morta, uma igreja que tinha perdido a batalha. Representavam um soldado de Cristo, que é você. Você é um soldado de Cristo. Mas aqueles lá estavam mortos. Deus levanta ele como profeta. E o profeta tem que ter cuidado com o que ele fala. Que a boca do crente é a boca de profeta. O rei Davi profetizou a derrota 4 vezes mais que o homem tinha que pagar por ter matado a ovelha. E ele que pagou o preço, o rei Davi. O preço que ele pagou 4 vezes mais. Por isso que o homem tem que ter cuidado. O rei Davi pagou o seguinte: o primeiro filho dele nasceu morto. Ele tinha uma filha, foi estuprada pelo irmão. O outro irmão, com raiva do outro porque tinha estuprado a irmã, matou o irmão. E o melhor amigo dele mata o filho. Pagou 4 vezes mais o pago. Ezequiel, no vale de ossos secos, fala: estou vendo os ossos, filho do homem. Esses ossos podem tornar a viver por acaso? Senhor, tu sabes. Quer profetizar? Quero. Então profetiza: ossos, levante. Pelo vento impetuoso dos 4 cantos, ossos, falange, falanginha, falangeta, costela, osso, bigorna, rádio, tudo se ajuntou e montou aquele grande exército, que não tendões, o Espírito sobrou sobre ele, e a igreja ficou de pé novamente, e ali eles puderam estar naquele grande exército, como eu estou vendo o exército de Deus aqui agora, e só falta glorificar ele, e reconhecer com ele que é o Senhor dos Senhores. Santo é o Senhor. O que eu quero não é massagear o seu ego, nem ficar falando bonito. Que eu quero que você entenda que Deus te escolheu não para você ser uma pessoa comum, porque você é incomum. Você não é nessa terra, irmão. Você está aqui por acaso. Como eu costumo dizer, alguns irmãos até viram, quiseram até me jogar fora do ônibus um dia desses, pastores, ó, por causa disso. Que eu fui falar que o céu, ele é um lugar perfeito e incompleto. Não quiseram me jogar para fora. O povo brigou: como é que tu é doido? Tu fala uma coisa dessa, cara? Você é louco, tira esse cara daí. Aí eu: calma, gente, calma. Os céus, ele é perfeito porque Deus fez, e é incompleto porque falta você lá. Seu lugar está lá reservado. Nesse mesmo dia eu tinha falado que deve um ser, um anjo que subiu acima de Deus. Não, mas ficaram indignados. Mentira, irmão. O único que tentou subir, Deus jogou ele para a terra e derrubou.
Até eu explicar foi quase uns 15 minutos de briga. Eu, não, gente, relaxa. Isaías aqui fala que um dos seres subiu acima de Deus, não subiu de qualquer jeito. 2 asas tampando os olhos, 2 tampando os pés, 2 para voar, e ele era de fogo. E quando ele chega em cima de Deus, tá os anjos do lado sendo santo, os arcanjos do outro, ele de cima para baixo e você de baixo para cima, todo mundo dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra cheia de sua glória. Ele subiu, mas não foi de qualquer jeito, foi pela permissão de Deus, para que Deus pudesse estar no centro, centralizado. Porque você nunca vai ver Deus assim, ó. Ele nunca viu um Deus maior do que ele, para ele olhar para o alto. Outra coisa que Deus não vê é o fracasso humano. Mais uma coisa que Deus não vê e nunca viu foi um crente que é adorador, que entra na presença dele. Deus poderoso. Ele está marcando você nessa noite, amado. Você que está vivendo na internet, ele está marcando a sua vida. Ele não quer que você fique aí fora. Toma liberdade, toma liberdade. Você está na casa do Pai. Sai dos umbrais da porta, sai das cadeiras, vem para a escada, sobe, atravessa o átrio, atravessa o santo, chega ao santo dos santos. Glorifica Ele. É grande, irmão. Fica de pé agora nessa noite. Irmão, pode ficar. Quero que você agora se entregue na adoração. Deixa a Shekinah de Deus imagem aqui, deixa ninguém falar. Tem gente que reclama uma coisa feia, vou deixar. Não, só quem tem usado. Falaram que é crente doido, que às vezes pula, é crente doido que se treme. Irmão, uma coisa é certa. Você não é comum, você não é normal, é crente doido mesmo, como diz nosso bispo. Crente doido por esse Jesus. Crente é tão doido, que o doido tem 3 fases: vê o que os outros não vê, escuta o que os outros não escutam e sente o que os outros não sentem. Você vai ver o que os outros não viram, vai sentir o que os outros não sentiram. Vai. Eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus na minha vida e é poder de Deus na sua vida também. Que os olhos viam,
com temor e tremor, irmão. Pelo amor de Deus. Você não está em padaria ou em shopping, não. Pelo amor de Deus, tenha temor de Deus, jovem. Homens e mulheres. Ao entrar aqui, irmão, desliga